Cultivando Saúde. Um programa com dicas, informações e orientações para o cuidado com a sua saúde. Todas as semanas aqui na nossa Rádio Eureka. Muito bom dia! Estamos aqui com mais um Cultivando Saúde de todas as quartas às 11 da manhã. E hoje nós trazemos um tema muito interessante, que é a questão da alimentação. A gente precisa muito pensar na questão da alimentação, porque é a partir dela que nós vamos receber os nutrientes para viver o nosso dia a dia, não é verdade? Então me conta aqui, você considera que você faz uma boa alimentação, que você tem uma alimentação saudável? Eu considero que a minha alimentação é saudável. Então vamos lá falar um pouquinho sobre essa questão, né, de para que a gente se alimenta. Então os alimentos, todos eles vão nos trazer nutrientes para que a gente consiga manter o nosso corpo. Então, por exemplo, eu vou fazer um exercício, eu vou andar, eu vou trabalhar, eu preciso de todo o meu sistema músculo-esquelético para que eu consiga dar conta de todas essas funções. Então, se eu preciso manter o meu corpo, eu preciso saber que manutenção é essa. Então, eu vou te dar algumas funções do nosso corpo e em breve a gente vai falar, né, junto com isso, a questão alimentar. Por exemplo, eu tenho os ossos, meu sistema músculo-esquelético, no caso, ossos, os músculos, que muita gente chama de nervo, né? Então, os músculos são necessariamente aquela carne, onde você aperta o seu corpo e tá lá a musculatura. A gente tem os nervos mesmo, que são nervos que saem do cérebro e vão até esses músculos, que são também sustentados pelos ossos. Então, a gente tem dentro de cada um desses elementos células. E essas células são partículas minúsculas mesmo, que compõem toda essa musculatura, os nossos ossos, os nossos nervos e por aí vai. Então, por exemplo, um nutriente básico, pensa aí na sua cabeça, o que é básico de tudo que eu preciso para a manutenção do meu corpo? Primeira coisa, gente, a água. Então, assim, se você não ingere água, ou se acontece, né, por exemplo, como a gente vê nos filmes, aquelas histórias de pessoas que ficam sem acesso à água, como no caso deserto, ou barcos perdidos no mar, né? As pessoas ficam sem acesso a uma água potável, uma água que não é salgada, essas pessoas não vão aguentar. Então, assim, quem vai levar todos os nutrientes da alimentação e que faz parte da alimentação é a água. Então, a água é o primeiro elemento que a gente precisa prestar atenção para a nossa alimentação. E eu vou te ensinar agora como calcular a quantidade de água. A gente tem um programa aqui no Cultivando Saúde, que a gente fez há um tempo atrás, ensinando esse cálculo da água. Então, eu vou ensinar para você. O que você vai fazer? Você vai pegar e vai pensar assim, 35 ml. O que é 35 ml? Por exemplo, esse copo aqui. Esse copo aqui, ele tem mais ou menos 200 ml de água. Então, é um copo, como se fosse um copo americano, né? Esse copo aqui engana um pouquinho. Então, aquele copinho americano de tomar cerveja, né, pequeno, ele tem 200 ml. Então, 35
é praticamente menos de um quarto daquilo ali. E aí você vai pegar 35 e vai multiplicar pelo peso do seu corpo. Então, por exemplo, vou pegar aqui uma calculadora, né? Eu peso 58. Deixa eu pegar aqui a calculadora. 58 vezes 35, vamos descobrir agora qual é a quantidade de água que eu preciso ingerir. Não estou achando a minha calculadora aqui. Cadê meu assistente? Achei. Então, olha só. 35 vezes 58 quilos, eu tenho que beber 2 litros de água por dia. Tá, mas como que eu vou ingerir essa quantidade de água, né, gente? Isso é super importante. De manhã, o ideal, em jejum, você acordou, foi ao banheiro, fez xixi, fez as suas necessidades, você vai tentar tomar mais ou menos meio litro de água. Por que disso? Porque quando você acorda, seu corpo já passou um tempo de repouso, já passou um tempo sem alimentação, e aí ele vai acordar. E é nessa hora que o nosso rim vai acordar também, nossos pulmões, nossa musculatura. Então é nessa hora que o nosso rim vai estar acordando para proporcionar uma filtragem inicial. Então, para quem não sabe, os nossos rins são aqueles 2 órgãos que ficam aqui atrás da coluna, aqui atrás da lombar, da coluna lombar, que muitas vezes a gente sente dor achando que é dor nas costas e pode ser uma dor no rim. E o rim, ele é um filtro mesmo, igual aquele filtro de água. O que ele vai fazer? Ele vai filtrar tudo que tem no nosso corpo. Todo o sangue do nosso corpo passa pelo rim. E aí, de manhã, é a hora que o ideal é você tomar uma garrafinha de meio litro de água. Nossa, doutora Renata, como que eu vou conseguir tomar meio litro de água se eu não consigo tomar nem a água direito? Bom, quando você vai começar o seu dia, você vai, toma um pouquinho, fez xixi, toma um pouco. Daqui a pouco você toma um pouco mais. E é nessa hora que é muito legal de você estar fazendo alguma atividade. E não precisa ser uma atividade forte, nem uma atividade pesada. É nessa hora que você vai buscar uma atividade que o seu corpo se movimente. Então, por exemplo, arrumar a sua cama, tomar um banho, fazer um trabalho de respiração. Então, é nesse momento que você vai tomando essa garrafa de meio litro de água, enquanto você começa atividades leves. Mas você pode fazer como eu também. Eu acordo, faço xixi, tomo água, arrumo a minha cama e tchau, parti com a minha bicicleta. Então é nesse momento que você pode fazer uma caminhada, é nesse momento que você pode procurar uma atividade. A gente mora num lugar maravilhoso que proporciona tudo isso. Tomou esse meio litro de água, você ainda tem 1,5 litro para poder distribuir no resto do dia. E aí você vai tomar não junto das refeições, você vai diluir demais as refeições. Então você vai tomar, por exemplo, você vai para almoçar daqui a uns 15 minutos, você toma um bom copo de água. E aí você dá um tempo de uns 15 a 20 minutos e aí sim você toma uma boa, aí sim você vai se alimentar. Vai tomar aquela refeição ali que você já está a fim de comer, tá certo? Espero que fique claro. Agora, a ingestão de água, a gente tem que prestar atenção, por exemplo, se é uma pessoa que tem algum problema no rim, né, e o rim não consegue filtrar muito bem, eu não posso exagerar. Se é uma pessoa que tem um problema no coração, então aquela pessoa que tem uma insuficiência cardíaca, que o coração já está um pouco fragilizado, então eu tenho que tomar cuidado com essa ingestão de água. Então, muitas vezes eu tenho que tomar essa água aos pouquinhos durante o dia, e não aquele tantão de água de uma vez, tá certo? Muito importante a gente prestar atenção nisso, para que o nosso corpo consiga trabalhar de uma forma adequada. Bom, vamos falar um pouquinho agora sobre a questão dos nutrientes e a distribuição. Então, a gente
estuda muito a questão da pirâmide alimentar. Você já ouviu falar disso, da pirâmide alimentar? A pirâmide alimentar é um triângulo mesmo, e embaixo está a quantidade maior que você deve ingerir e as quantidades que vão diminuindo. Muitos nutricionistas, eles têm algumas divergências na hora de considerar a quantidade de alimento que a gente ingere. Mas é muito importante que a gente entenda, para saber a quantidade que a gente ingere, é muito importante que a gente entenda o que cada alimento traz de nutrientes. Então, só para você ter uma ideia, um músculo, a gente tem a musculatura, essa carne que nos faz andar, trabalhar, correr, fazer o nosso dia a dia, sentar, dirigir, tudo. Essa carne é músculo e músculo é proteína. Então, a gente tende a achar que proteína é só carne e ovo, só coisa animal. Mas nós estávamos muito enganados. Então, o que foi descoberto é que muitas pessoas que não comem proteína animal, são aquelas pessoas veganas, né? Pessoas que não comem nada animal, tem gente que não come nem mel de abelha. Essas pessoas vivem muito bem. Por quê? Porque os outros alimentos também são proteína. O que eu quero dizer com isso? Que tudo na vida é proteína. Desde os vegetais até os alimentos que são de origem animal. Então, por exemplo, eu não vou comer carne. Eu não quero comer carne nunca mais na minha vida. Mas eu tenho feijão. Eu tenho todos os alimentos parecidos com feijão. Grão de bico, lentilha. Eu tenho tantos alimentos que são esses grãos que trazem proteína, arroz integral, tudo traz proteína. Verduras, as folhas que a gente fala, a folha não é proteína, tudo é proteína. Então isso tem que ficar claro, que às vezes a gente vai num restaurante, tem um restaurante que eu vou, que eu gosto muito, na Praia do Forte, tem sempre a mesma comidinha. E aí a menina fala, você quer quantas proteínas, né? Aí eu fico assim, roendo a unha para falar, minha filha, tudo é proteína. Então a gente tende a achar que não é proteína, mas é. Só que a gente tem que aprender a distribuir a quantidade de alimentos que oferecem mais ou menos proteína. Então, por exemplo, eu vou comer um pão, se possível, fermentação natural. Eu vou comer aipim, vou comer abóbora. Tudo isso é carboidrato, que são os açúcares, mas a base deles é a proteína. Agora, eu preciso, como eu não como carne, eu preciso de mais legumes, mais grãos. Então, eu vou caprichar na alimentação, no caso de comer mais feijão, lentilha, como eu falei, grão de bico. São alimentos que são ricos em proteína, ervilhas, tá? Então, é só prestar atenção nisso que dá para você viver. Agora, uma coisa importante, a gente precisa de energia. A energia vem de todos os alimentos? Vem. Mas ela vem também dos carboidratos. Então, por exemplo, uma fruta tem carboidratos. Os carboidratos são os açúcares. E a proteína são as estruturas moleculares que vão formar os nossos músculos, nossas células, enquanto que os carboidratos vão trazer energia para que elas possam trabalhar. Então, comer, né, como eu falei, frutas, legumes, os pães, como eu falei, se possível, grande maioria de fermentação natural, que é muito mais saudável, aí vai te alimentar. Mas, doutora Renata, eu adoro comer carne. Então, presta bastante atenção, porque na pirâmide alimentar, o alimento que você come menos são as carnes, porque elas são muito ricas também em gordura. Gordura é muito importante. Então, a gente acha gordura em todos os alimentos, a gente acha gordura nos azeites, nos óleos e principalmente nas castanhas. Mas se você gosta muito de comer carne,
Para te falar a verdade, o ideal é você comer carne, um pedacinho de carne 3 vezes por semana. Por quê? Porque a carne, ela contém a proteína, mas ela também contém alguns elementos que podem ser tóxicos para o nosso organismo, quando em excesso. Então, assim, a carne, ela deve ser consumida com moderação. Tudo tem que ter um equilíbrio, né? Agora, vamos falar um pouquinho das vitaminas. Então, as cores dos alimentos, elas falam muito sobre as vitaminas. Então, assim, as vitaminas, vitamina A, que é muito boa para a formação de cabelo, da pele, dos dentes, a vitamina A para beleza, né, essa estética, para renovar. Vitamina A é muito encontrada nos alimentos amarelos e brancos. Agora, vitamina C. Vitamina C é muito importante para aumentar a imunidade. Vitamina C é muito importante também para te dar energia. A vitamina C é importante para te dar, inclusive, para melhorar o seu humor. Ela é muito encontrada nos alimentos verdes escuros. Então, por exemplo, o cheiro verde, salsinha, cebolinha, coentro. E os outros alimentos verde escuro. Então, por exemplo, rúcula, couve, agrião. Então, é muito importante que a gente recorra a esses alimentos, tá? Outros alimentos que são muito importantes são os alimentos ricos em antioxidantes. Esses alimentos geralmente são os alimentos da cor vermelha e que a gente come muito pouco no Brasil, sabia? Tem uma estimativa falando que os alimentos vermelhos são os que a gente menos come, a não ser aquela pessoa que adora comer açaí. Então, por exemplo, açaí, uva, tomate, beterraba, todos esses alimentos ricos na cor vermelha são os alimentos ricos em antioxidantes. O que são os antioxidantes? São alimentos que diminuem o envelhecimento. Então, é muito importante que a gente inclua esses alimentos na nossa dieta, na nossa ingestão diária. E a gente vai parar aqui e fazer uma pequena pausa e a gente já volta falando um pouquinho, e eu vou entrar agora num tema muito polêmico, que é a questão do leite de vaca e seus derivados. Então vamos para um intervalo rapidinho, nossa linda seleção musical da Rádio Eureka, e estamos voltando, fique ligado, que nós vamos falar sobre o leite. www.radioeureka.com.br. E voltamos com o nosso segundo bloco do Cultivando Saúde de hoje. E hoje nós estamos falando sobre a questão da alimentação. Falamos sobre como calcular a quantidade de água para eu tomar por dia. A gente falou um pouquinho da ingestão de proteínas. Dissemos que carne não é a única fonte de proteína, né? Eu falei que feijão, arroz, verdura, legume, todo mundo pão, todo mundo é proteína. Uns têm mais, outros têm menos. E agora a gente vai falar um pouquinho sobre a questão do leite. O leite de origem animal, o leite de vaca. Hoje a gente vai falar um pouquinho sobre alguns estudos que falam dos malefícios do leite. Pois é, aquele leite tão gostoso, queijo tão maravilhoso. Gente, o que acontece? Uma vaca, ela tem hormônios naturais para fazer um bezerro crescer em arrobas. Não é a quantidade de hormônio que uma mãe tem para fazer um bebê crescer. Então, o leite, como ele tem esses hormônios, ele acaba sendo altamente inflamatório. Então, tem casos de pacientes meus que sentem dor no corpo, dores crônicas, dores de vida inteira, dor no pescoço, dor na coluna. E aí, eu peço para essas pessoas pararem de ingerir leite, queijo. Por quê? Porque esse leite vai causar essa inflamação e foi descoberto o seguinte, que ele causa um aumento de bactérias inflamatórias no nosso intestino. Nosso intestino, gente, para quem não sabe, principalmente o primeiro intestino, que é o intestino delgado, ele
absorve os nutrientes que estão sendo digeridos. Ele digere e absorve os nutrientes que estão sendo digeridos desde a boca. Então, quando você começa a mastigar, você já está salivando e a saliva, ela já vai digerir os nutrientes que vêm dos carboidratos. Então, frutas, pães, logo na boca. Quando vai descendo para o estômago, a gente vai começar a digerir as proteínas desses alimentos e também as gorduras. E aí, quando chega no intestino delgado, essa proteína e essas gorduras, além delas terminarem a digestão, elas são absorvidas. Então, quando a pessoa ingere leite em excesso, inclusive a criança, ela vai ter algumas bactérias no intestino que vão causar inflamação. Então, foi observado que a gente tem bactérias do leite nas articulações do nosso corpo. Então, quer dizer que eu tenho que evitar, sim. Ah, professora, mas eu não consigo de forma alguma deixar o meu queijo. Então, você vai diminuir a quantidade de queijo que você come e você vai prestar atenção para comer queijos mais maturados. Então, vai evitar queijos frescos e o iogurte. Porque esses queijos, além disso, eles têm a lactose. E essa lactose é um açúcar do leite que também é altamente inflamatório. Então, o que a gente tem que evitar? A gente tem que evitar esses produtos feitos de origem de leite animal e optar por leites vegetais, que são tão fáceis de fazer e muito mais nutritivos. Então, pessoas que têm essas dores no corpo, começa a substituir. Hoje na internet você tem várias receitas maravilhosas, tá certo? Então, só para fechar e para resumir, a quantidade de alimentos e a ordem que eu tenho que comer, tá? Então, água é um alimento muito importante. Depois, eu vou pensar que eu tenho que comer carboidratos, tenho que comer verduras, tenho que comer frutas, tenho que comer legumes, porque eles têm proteínas e muitas vitaminas. Vamos pensar um pouquinho também na questão da carne, do ovo, para quem gosta, né? Que tem que comer pouquinho, e os óleos. E aí, se a gente for fazer uma ordem, eu vou almoçar, ou eu vou tomar café da manhã, tudo que você for fazer, qual é a ordem? Primeiro, as fibras. Então, eu vou comer um pratão de salada com folhas, tá? Depois, eu vou comer as coisas mais ricas em proteína. Então, feijão, carne, esses alimentos, grãos. E depois é que eu vou comer o carboidrato. Por quê? Porque o meu corpo vai estar filtrando, vai estar preparado para depois vir a ingestão de carboidrato, que são os açúcares. Para quê? Para que você não tenha um pico glicêmico, entende? Então, você vai conseguir absorver melhor os nutrientes e preparar o seu corpo. Eu espero que tenha ficado claro. A gente vai ficando por aqui. Ainda vamos falar muito sobre alimentação saudável, ainda não falamos nem um pouquinho perto do que é importante, mas caso você tenha uma dúvida, entre em contato aqui com a gente da Rádio Eureka com K. Foi um prazer e a gente volta na próxima semana, toda quarta às 11 da manhã. Até lá!